Aeroporto de Tel Aviv. Um grupo de sacerdotes, religiosas, leigos e o bispo auxiliar de Nazaré, Dom Marcuso, esperam um avião que chega. De repente, uma urna coberta vem ao encontro daqueles que trazem em seu coração a expectativa. Vem um aplauso, as boas-vindas. As relíquias de Dom Bosco chegam do Líbano. Está agora no solo sagrado onde viveu Jesus. É um período difícil para o Oriente, como tantos outros que ocorrem por aqui. Mas esta visita traz esperança, aglomera pessoas que ansiosamente querem rezar diante dela. Dom Bosco não pertence somente ao local onde nasceu e viveu. Sua obra e missão se espalhou. Seu nome é cantado agora em árabe. Preces, súplicas, cantos de alegria permeiam sua visita na Terra Santa. No território palestino, a diversas partes de Israel, a visita acontece. Testemunhos inúmeros. Dom Bosco não passa desapercebido. Muita alegria, porque significa para mim tocar o meu fundador, o nosso fundador. E isso para mim traz um sentido de renovação à minha vocação salesiana e penso que será para todos os salesianos que terão a oportunidade de ver Dom Bosco no estado das suas relíquias. A urna tem guardiões especiais. Em quase todas as nossas imagens, estes rostos aparecem, sempre preocupados com a segurança e locomoção das relíquias. Mas quem são estes? São apenas profissionais pagos para fazerem o transporte? Ou, de alguma forma, o envolvimento com o testemunho de Dom Bosco os leva além? O que percebo, não só aqui, mas pelos países que tenho passado, é que mesmo nos lugares que às vezes me dá a impressão particularmente de que não virá ninguém para venerar as relíquias, de repente as pessoas vêm e ali rezam, choram suas dores, agradecem. Eles verdadeiramente sentem a presença de Dom Bosco. Neste tempo que sigo as relíquias, já recebi muitas graças. Tenho repensado a maneira que devo viver minha vida. Tenho visto realidades que me faz pensar e me rever. Mas você já se perguntou por que veneramos as relíquias dos santos? Santo Agostinho dizia que os corpos dos santos são instrumentos dos quais se serve o Espírito Santo para realizar suas obras. Por isto, os seus restos mortais são honrados desde o início da Igreja. Uma relíquia é um fragmento de osso, um objeto que tem alguma relação com o santo, aos quais os católicos prestam veneração ou reverência. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas narra milagres e exorcismos ocorridos com relíquias de São Paulo ainda em vida. Deus realizava milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e panos que haviam tocado seu corpo eram aplicados aos doentes. Então afastavam-se destes as moléstias e eram expulsos os espíritos malignos. Catequese com os pequenos árabes. Quem foi Dom Bosco? Por que ele é um testemunho para nós? Padre Firaz, ou Abuna Firaz, como é conhecido, não perde tempo, responde a todas as perguntas e tenta imprimir nestes jovens corações o amor pelo santo. Diz que seu testemunho nos leva a Deus. Esta manhã, quando recebemos as relíquias de São João Bosco, vi um grande acolhimento feito pelas crianças. Nem eu esperava. Os pequenos do jardim de infância das irmãs salesianas, que tinham no máximo 4 ou 5 anos. Eles foram se aglomerando ao redor da urna para aprender aquilo que Dom Bosco foi durante a sua vida, seu testemunho. Para as crianças, Dom Bosco era um personagem de história infantil.
Por estudar em uma escola salesiana, sempre ouviram falar dele. Mas de verdade, eu fiquei muito feliz, pois as crianças sentiram a presença de Dom Bosco. Ele deixou de ser um personagem para elas. No ano de 2015, celebra-se o bicentenário do nascimento de São João Bosco. Por esta ocasião, o reitor-mor dos salesianos, Padre Pascoal Chaves, propôs que a imagem do santo visitasse todas as províncias salesianas do mundo, para recordar o testemunho de Dom Bosco e reavivar na família salesiana o ímpeto apostólico e o seu compromisso de trabalhar no meio dos jovens pobres e abandonados. Na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, a cidade onde Dom Bosco desenvolveu o carisma salesiano e a partir de onde se espalhou pelo mundo, encontram-se os restos mortais do santo. Há poucos anos, a quando da renovação de toda a Basílica, tiraram-se pela primeira vez, após a sua beatificação em 1928, os restos mortais de Dom Bosco da urna, onde são guardados e venerados. A relíquia viaja dentro de uma urna com a cópia da imagem original da Basílica de Turim. Olhares, sorrisos, lágrimas. Em cada canto por onde passam as relíquias, a atmosfera se modifica. Do alto da cidade de Nazaré, aqueles que João Bosco tanto amou em vida o recebem com alegria e festa. Aqui a Escola Salesiana para Crianças e Jovens aplica um sistema preventivo de Dom Bosco. A princípio, as irmãs pensaram em uma pequena escola, um pequeno jardim de infância. Depois também uma classe de corte e costura. Esta é uma herança hereditária de Madre Mazzarello, que se mantém até hoje. O desenvolvimento aqui foi gradual e sustentado pelos irmãos salesianos. Apostolado e fé não caminham isolados, andam de mãos dadas. Irmã Ibson testemunha um pouco de sua vida e chamado. Creio que a minha fidelidade e fé é um dom de Deus. Sou uma pessoa serena com a minha vocação. Afirmo que jamais quis voltar atrás. Talvez porque o Senhor me tenha poupado de grandes dificuldades. Mas quando as dificuldades vinham ao meu encontro, eu rezava e sentia na oração um grande alívio. Conto com simplicidade algo que me ocorreu no ano de 2007. Eu tinha que obedecer ao que me foi pedido e que para mim custava muito. Ressalto que também aquele era um momento difícil na minha vida de forma particular. Naquele dia, cheguei em casa, peguei um livro de oração e o abri. Ali me deparei com a oração de Charles de Foucault, que dizia: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Pai, nas tuas mãos abandono minha vida. A oração estava em árabe. Ali vi claramente a resposta para a minha angústia. Seguir os passos do testemunho de um homem como eu e você, como é possível? No decorrer da história, muitos homens e mulheres começaram a seguir a Cristo e, consequentemente, foram atraindo a outros ao seu próprio seguimento. É claro que, com o amadurecimento da fé, eles deixavam de seguir a estes homens, a estes ícones e começaram a seguir caminhos mais profundos, dedicando assim a vida inteira ao seguimento de Cristo. Com Dom Bosco não foi diferente. Sua vida exerce uma forte atração até os dias de hoje, quase 200 anos depois de sua morte. Sua vida, seu testemunho é de fato um mistério de fé que atrai homens e mulheres em todo o mundo. A minha vocação é uma história longa. Desde pequeno fui impulsionado a ser salesiano. Primeiro uma religiosa do tempo em que eu era apenas um menino e ia à escola. Quando ela falava de Jesus, via em seus olhos seu amor por Cristo. Um dia ela me perguntou: "O que você quer ser quando crescer?" Eu respondi: "Padre."
Mas naquele tempo nem eu imaginava o que querias dizer. Esta freira um dia levou a mim e a minha família a uma casa religiosa, justamente por aquilo que eu havia respondido a ela. Lá havia um sacerdote que estava sentado, e minha mãe o questionou sobre sua vocação, sua vida, e o padre começou a explicá-la. Disse que por serem missionários não tinham pátria. Cada tempo estava em um lugar diferente. Minha mãe começou a chorar, porque fazia pouco tempo que meu irmão havia falecido. Ela ainda vestia vestes de luto. Então ela respondeu: "Não, isso não. Eu não quero perder mais um filho." Por ser libanês, Padre Dani é de rito maronita. Neste tempo, continuou sua vida como estudante, mas não demorou muito para novamente o sacerdócio bater a porta de seu coração. Durante o segundo ano do ensino médio, tive um sonho. Eu estava numa casa de montanha que pertence à nossa família. Eu caminhava pela estrada. Ouvia a voz de tantas pessoas. Então continuei o trajeto em direção à minha casa. Estava muito escuro e ali tinha uma montanha. Caminhando, vi que minha mãe estava ao meu lado. De repente, ouvi duas vozes e vi uma luz em cima daquela montanha, mas o barulho continuava. Foi quando me virei e disse: "Jesus e Maria estão falando, é preciso escutar." Olho novamente para a montanha e esta luz vem mais forte. Tive uma forte emoção, algo que nunca havia sentido. Depois vejo um menino de 13, 14 anos com uma pequena gravata, uma jaqueta, tinha um livro aberto na mão. Acho que era São Domingos Sávio. Ele caminhava sobre uma estrada muito bela. Ao redor daquele menino tinham belas colinas repletas de flores. Quando acordei, sabia que aquele sonho tinha um quê diferente. Percebi que Deus queria algo de mim. Ali comecei a buscar novamente a resposta. Diante do Santíssimo Sacramento, fui buscando esta resposta. Depois descobri que sobre aquela montanha havia uma casa salesiana. Na verdade, eu sabia da existência daquela casa, mas durante a guerra foi um lugar onde ficavam os soldados. Então, para mim, até aquele momento, ela não havia um outro significado. Mas quando subi a montanha e cheguei ao convento ainda durante a guerra, vi que naquela casa havia vida. Os jovens iam até lá. Enquanto ouvíamos o bombardeamento, cantávamos, rezávamos. Impressionante. Ali decidi. Voltei para casa e dei a notícia. Me tornarei sacerdote religioso de Dom Bosco. Um homem alegre, jovem, nos disse que hoje busca amar os jovens com o amor de Deus, um coração salesiano numa origem maronita. Sou disponível, aberto, ele nos disse, e isso se vê com clareza em seu rosto feliz e acolhedor. Perché non sono partito con uno slancio, vorrei convertire il mondo. Não parti do Líbano querendo converter o mundo. Não é isso que desejo. Pergunto somente: Senhor, o que queres de mim? Parto sempre deste ponto e hoje estou aqui na Terra Santa. Fui ordenado sacerdote no ano 2000 e hoje desempenho minha missão aqui na cidade de Beit Jamal. Segundo descobertas arqueológicas, foi exatamente aqui, na cidade hebraica de Beit Jamal, em Israel, que Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, foi enterrado. Hoje esta propriedade pertence aos salesianos. Uma comunidade judaica se concentra em torno ao local. Visitas são frequentes por causa da bela paisagem do sítio arqueológico. Aqui também os testemunhos permanecem, eles continuam. Sacerdotes que dão a sua vida por causa do Evangelho vivem neste local e vão nos contar um pouco de sua história. Credo che la mia vocazione sia come tante altre, non c'è niente di straordinario. Creio que minha vocação seja como tantas outras. Não tem nada de Jeremias, Isaías ou dos profetas. Sou italiano de Sardenha. Estudava numa cidade ao lado de Turim. Ali fui amadurecendo minha vocação. Percebi que Deus me chamava a ser um salesiano. Dom Bosco me atraía. E no ano de 1961 fiz minha primeira profissão. E dali já vim para o Oriente Médio. Já morei em muitos lugares nesta terra. Em 1972, fui ordenado sacerdote na igreja do Getsemane, em Jerusalém.
Bosco proprio mi attirò. Dom Bosco sempre me atraiu com sua vida. Quanto mais lia sobre ele, quanto mais o conhecia, mais o admirava. Para mim, Dom Bosco é um gigante na área da educação. A intuição principal de Dom Bosco era que quando os jovens se sentem amados, tudo é possível. Quando ao invés não são amados, é inútil insistir, dar regras, preceitos, porque é somente pelo amor que se chega ao coração dos jovens. Este amor atrai, contagia. Vocações de várias partes do mundo se vê aqui na Terra Santa. Olhos diversos, línguas diferentes, mas um coração em sintonia e com os mesmos objetivos. Afinal, esta é a definição de comunidade. Io quando ero piccolo ho voluto essere un prete, ma non sapevo il modo di essere un prete. Desde pequeno sempre quis ser um padre, mas não sabia como isto poderia acontecer. Eu tinha um pouco de dificuldade para ir à escola. Nossa casa era muito longe do colégio. Um dia meus pais decidiram alugar uma casa perto da escola. Por providência, ali tinha uma paróquia salesiana. Ao ver os sacerdotes e bispos salesianos jogarem com os jovens, inclusive comigo, que era ainda tão pequeno, eu me perguntava, como um padre e um bispo podem estar em nosso meio com um uniforme de futebol, vestidos como nós? Brincavam também conosco, era diferente, tinham um espírito singular, de verdade. Por isso decidi ser um deles. Olhem, hoje sou um salesiano. Rostos fechados, olhos apagados, respostas frias? Com certeza, esta não é uma característica de um sacerdote salesiano. Ou ao menos não deveria ser. Eles trazem em si a alegria de seu fundador. E o resultado? É este. Dizem os especialistas que as vocações estão diminuindo. O mundo tem se tornado altruísta e relativista. Não dá para negar que estes sinais existem e que geram o vazio. Posso fazer tudo. Sou livre. Liberdade não pode ser vista desta forma. Um homem que deixa para trás bens, aplausos, família, este sim mostra sua liberdade. Este, então, é o resultado. São João Bosco nos deixa grande herança. Este ícone que nos mostra os rostos simpáticos de Padre Piergiorgio e Padre Gianni nos explica muito de sua missão. Questa ha fatto una benedettina del monte del Padre, degli Ulivi. Um bate-papo bem descontraído. Padre Gianni quis entrevistar Padre Piergiorgio sobre o significado do ícone. Vamos ver como se dará isto. Caro Don Piergiorgio, Sì. puoi spiegare il significato di questa icona che rappresenta Don Bosco secondo i canoni dell'arte e della spiritualità orientale? Tentarei traduzi-los. E quando falo em tradução, falo de traduzir os sentimentos e o amor que estes dois sacerdotes têm pelo seu pai fundador. In questa icona c'è tutto il sistema educativo di Don Bosco. Este ícone tem todo o sistema educativo de Dom Bosco, que quer conduzir a todos rumo à via da santidade, ao alto da montanha, principalmente os jovens. Através da proteção, do olhar da Virgem Maria, que sempre traz consigo Jesus. Esta é a ideia principal. Portanto, a santidade é aberta a todos, também aos jovens. Dom Bosco, como educador, acompanhava amavelmente os jovens estudantes, operários. Vejam em suas mãos os instrumentos de trabalho. E questo che cos'è? È la comunità, è il nostro convento. Ecco. La nostra scuola, il nostro cortile. Ecco. Dove lo spirito di Don Bosco Bravo. è presente, dove... Onde o espírito de Dom Bosco é presente, onde desejamos continuar sua mesma obra. Sim, porque cada casa salesiana deve ter sempre 4 características. É uma casa que acolhe, é um pátio onde se encontram os amigos, um lugar de oração e um lugar de comunhão de irmãos. E ainda a escola onde se ensina a arte e uma profissão, onde se prepara os jovens para desenvolverem uma profissão digna na sociedade, como bons cristãos no mundo pluralista, como posso dizer aqui onde temos o mundo hebreu e muçulmano. Portanto, bons crentes em Deus e honestos cidadãos, que são protagonistas da construção de uma nova sociedade. Questa icona veramente è unica
E tu stai coprendo un pochettino il volto della Madonna che... Este ícone verdadeiramente é único. Você está cobrindo um pouco o rosto de Maria, que é a mais importante. Encontramos sempre Jesus nos braços da Virgem. Dom Bosco fez tudo porque foi escolhido por ela desde o seu sonho com 9 anos de idade. E ao fim de sua vida ele pôde dizer: tudo foi feito por Maria. Tutto è stato fatto dalla Madonna. Padre Pier Giorgio agora nos contará um episódio interessante e pouco conhecido da vida de Dom Bosco. E quando trovava le suore di Mediatrice, ha detto: la Madonna è qui in mezzo a voi. São João Bosco, uma certa vez, foi ao encontro das Irmãs de Maria Auxiliadora. Neste encontro ele disse: a Virgem Maria está aqui, no meio de nós. Naquele tempo era preciso um tradutor, porque Dom Bosco já estava fraco, quase sem forças. Sua voz era muito baixa. Um de seus confrades tomou a palavra e começou a tentar traduzi-lo. Este falava alto. Dom Bosco disse que Maria está espiritualmente aqui com vocês. Não, disse Dom Bosco, eu a vi caminhar no vosso corredor. Era ela mesma, ela está aqui. Dom Bosco disse, traduzia seu companheiro, a Virgem Maria quer muito bem a vós, tanto que está presente em vossos corações. Não, disse Dom Bosco, é verdadeiramente aqui, eu a vi. Ela abençoou esta casa e permanece convosco. E este é hoje também seu desejo para todos nós, que Maria esteja ao nosso lado, que caminhe conosco. Pier Giorgio, tu adesso con l'icona dai una benedizione come si usa. Canzao Nova. Davvero, Bene, per intercessione di Maria Auxiliatrice a tutti i cristiani, per intercessione di San Giovanni Bosco, amico e padre dei giovani, vi benedica Dio Onnipotente, vi benedica Dio Canzao Nova e tutti i suoi collaboratori, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E questo lo facciamo. O Santo Padre, o Papa Francisco, introduz sua primeira encíclica direcionada a todos os bispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos e fiéis leigos e que cabe perfeitamente neste programa. A luz da fé é a expressão com que a tradição da Igreja designou o grande dom trazido por Jesus. Eis como ele nos apresenta a si mesmo no Evangelho de João. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não fique nas trevas. E São Paulo exprime-se nestes termos. Porque o Deus que disse, das trevas brilhe a luz, foi quem brilhou nos vossos corações. No mundo pagão, com fome de luz, tinha se desenvolvido o culto do Deus Sol, Sol Invictus, invocado na sua aurora. Embora o sol renascesse cada dia, facilmente se percebia que era incapaz de irradiar a sua luz sobre toda a existência do homem. De fato, o sol não ilumina toda a realidade, sendo os seus raios incapazes de chegar até as sombras da morte, onde a vista humana se fecha para a sua luz. Aliás, nunca se viu ninguém, afirma o Mártir São Justino, pronto a morrer pela sua fé no sol. Conscientes do amplo horizonte que a fé lhes abria, os cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro sol, cujos raios dão a vida. A Marta em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus diz-lhe: eu não te disse que se acreditares verás a glória de Deus? Quem acredita vê. Vê com uma luz que ilumina todo o percurso da estrada, porque nos vem de Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não tem acaso. Dom Bosco foi capaz de enxergar e seguir esta luz. Seus passos são vistos ainda hoje. Seu chamado é atual, simples, discreto. Nunca quis fazer de si arauto.
Fica para nós seu testemunho. Vimos o reflexo da sua vida aqui na Terra Santa. Quisera Deus que todos nós também refletíssemos esta luz. O testemunho dos salesianos e de milhares de homens e mulheres no decorrer da história nos impulsionam a chegar mais longe, na alta montanha, sempre sob o olhar da Virgem Maria, que nos acompanha nesta peregrinação terrena rumo ao céu. Sì, mi ha commosso Don Bosco, è venuto fin qui. Dois abismos que se